Qual é o lugar da Bíblia? Qual a relação disso com Apocalipse 1, verso 3? É isso que vamos ver no vídeo de hoje. Eu sou o professor Marcelo e sejam bem-vindos ao canal Apocalipas. A tradução deste verso ficou assim: Bem-aventurado o que está lendo e os que estão ouvindo as palavras desta profecia, e os que estão preservando estas escritas nela, pois o momento aproxima. O primeiro ponto interessante que temos sobre a tradução deste verso é o tempo verbal. No português temos passado, presente e futuro, mas o grego tem um outro tempo, que é o tempo contínuo, uma ação que não para de acontecer. Por isso, a melhor tradução é o que está lendo, os que estão ouvindo e os que estão preservando. Temos também o singular e o plural. Note que o verbo ler está no singular e o verbo ouvir está no plural. Isso acontece porque João tem em sua mente um leitor para vários ouvintes. Era isso que acontecia nas sinagogas no tempo de João. A maioria das pessoas semi-analfabetas se deslocavam das suas casas para a sinagoga para ali ouvir uma pessoa ler e explicar as escrituras sagradas. Vale lembrar que o verbo ler ele tem o sentido de ensinar, porque a pessoa que lia as escrituras, ela também a explicava. Sendo assim, o verbo ouvir tem o sentido de aprender, aqueles que estão aprendendo com quem está ensinando. Ainda falando sobre os verbos deste verso, vamos falar sobre o verbo preservar. A maioria das traduções trazem o verbo guardar no lugar de preservar. Eu preferi o verbo preservar porque de todo o contexto do livro do Apocalipse, especialmente o contexto dessa passagem, os judeus tinham tremendo respeito pelas Escrituras. Em toda a sinagoga havia um armário conhecido como a Arca Sagrada, onde eram postas essas escrituras. Evitava-se ao máximo tocar nas páginas sagradas. Os rolos eram enrolados em um lençol. Até mesmo na hora da leitura, evitava-se colocar os dedos encostando nas linhas do texto sagrado. Era usado um palito com uma mãozinha na ponta para evitar que o suor das mãos pudesse danificar o texto ou contaminá-lo. Com esses cuidados, eles conseguiam fazer o texto durar décadas ou até séculos, até serem restaurados ou substituídos. Aqui nós já começamos a responder a pergunta do vídeo: qual é o lugar da Bíblia? Como podemos ver, os judeus tinham um lugar para guardar a Bíblia, um armário, mas essa não é a resposta completa. Ainda temos muito para aprender sobre este verso. Lembra que o Apocalipse é poesia? E qual é a estrutura poética desses versos? Este verso é um quiasma com 7 expressões. A expressão bem-aventurados, que em grego é a palavra makarios, é um paralelo com a expressão 7, pois o momento aproxima, que em grego é gar-kairos. Rimas sonoras é algo raro na poesia hebraica. Acredito que João só faz isso para lembrar desde o início que o seu texto foi escrito em grego e que a sua preservação total só seria possível nesse idioma. Sempre que iam usar a poesia hebraica em seu texto, os autores preferiam usar a rima de ideias, porque assim a sua mensagem não se perderia quando o texto fosse traduzido para outro idioma. A expressão 2, o que está lendo, é um paralelo com a expressão 6, estas escritas nela. Essas duas expressões têm forte relação, que até podemos juntar as duas e formarmos uma frase.
o que está lendo estas escritas nela. A expressão 3, os que estão ouvindo, é um paralelo com a expressão 5, os que estão guardando. Ouvir e guardar são sinônimos, que podem facilmente substituir um ao outro. E no centro do quiasmo, ou seja, no local mais importante, está a expressão, as palavras desta profecia. Lembra da pergunta qual é o lugar da Bíblia? Eu já disse que na sinagoga a Bíblia ficava dentro de um armário, mas na hora da leitura, o leitor caminhava até esse armário, pegava a Bíblia enrolada em um lençol e trazia para uma mesa que ficava no centro do salão. E ali era feita a leitura da Bíblia. Ou seja, a Bíblia era trazida para o meio do povo. Isso nos ajuda a entender que o local da Bíblia é no meio do povo. Centro, meio, também significa dentro. Ou seja, aqui temos a resposta final. O lugar da Bíblia deve ser dentro de cada um de nós. E o meu desejo e oração é que Deus nos ajude cada dia a colocar mais da Bíblia em nossa vida.